qualidade da foto. Tá ruim. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, no episódio que a gente vai falar sobre a reforma tributária com um convidado muito especial, Ramon Rocha, procurador do município de Aracaju, juntamente com meu sócio Felipe Mendes. A gente vai discutir aqui os pontos principais da reforma tributária, como ela se dá hoje, a nossa tributação, e o que é que muda com a reforma tributária. E aí eu convido o Ramon para discutir um pouquinho sobre os nossos tributos que ele hoje se dá. A tributação na renda, no patrimônio e no consumo. O que é que muda, doutor Ramon, com a reforma tributária? Boa noite, Juliana. Boa noite, Felipe. É sempre uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Vocês que, além de grandes amigos, são duas grandes referências no direito tributário. Então, eu fico muito feliz aí e honrado em poder participar aqui deste debate. E o tema é um tema realmente bastante provocativo. Eu, desde sempre, né, que eu ouço falar em reforma tributária. Eu estive com o Felipe, lembro bem, um congresso há pouco tempo, quando um dos palestrantes, inclusive, um dos que estão aí encabeçando essa PEC número 45, o Eurico, ele suscita o tema, o professor Edivaldo deu uma gargalhada, né? E o público meio que se entender. E aí o professor Edivaldo fala, poxa, desde que eu sou menino, que eu ouço falar em reforma tributária, é claro que essa reforma tributária não vai sair, nem se preocupe. Só que o professor Edivaldo, né, um grande mestre, ele, como eu, não acreditava, e o Congresso Nacional, ele, como que um rolo compressor aí, ele aprovou, né, na Câmara dos Deputados, claro, ainda precisa ser aprovado no Senado, o texto da PEC 45. É bem verdade que esta PEC ela não foi aprovada com aquela sua redação original. Ela foi desidratada porque não havia como ter um ambiente político para aprovar tal qual foi sugerido na sua proposta inicial. Então, assim, o cenário atual é de uma PEC, existiam basicamente 3 PECs, né? A PEC 110, que é de autoria do deputado Luiz Carlos Rauli, a PEC 45, do Baleia Rossi, mas que foi produzida, né, pelo Bernardo Api, pelo Eurico Santi, pela turma do CECIF, e a PEC número 46, que era a PEC do Simplifica Já, que tentava preservar as competências tributárias e não alterava substancialmente o sistema. Dessas, a que vingou e a que foi aprovada na Câmara dos Deputados, somente para deixar claro, é a PEC número 45. E ela altera exatamente essas bases tributáveis que você muito bem mencionou, Juliana, notadamente na tributação sobre o consumo. Perfeito. De uma forma geral, tomando por base aí a classificação dos tributos mais aceita e adotada pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos 5 espécies tributárias, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, aí abrangendo as contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições de interesse de categorias profissionais. Em relação às taxas, nada muda, né? Então, somente para deixar claro, as taxas, que seja a taxa de polícia ou a taxa de serviço, permanece, né? Se o Estado, a União ou o município presta um serviço público ou exerce esse poder de polícia, ela permanece cobrando aquelas taxas dentro daquela configuração que sempre existiu. Sim. Contribuição de melhoria da mesma forma. Sempre que houver uma obra pública da qual decorra valorização imobiliária, aquele ente que realizou aquela obra, é claro que não é qualquer obra, tem que ser aquelas taxativamente previstas no diploma normativo que traz aí as considerações gerais acerca desse tributo, ele também pode cobrar e isso também nada mudou. Em relação ao empréstimo compulsório, de igual modo, nada muda. Seja nas hipóteses do 148, inciso 1º, guerra externa, iminência de guerra, já permite a cobrança do empréstimo compulsório, situações também de calamidade pública ou a previsão contida no inciso 2º, que é um investimento público, caráter urgente e relevante de interesse nacional, ela permite a instituição do empréstimo compulsório. Só a União, claro, pode cobrar, isso também nada mudou. Em relação às contribuições especiais, há uma pequena alteração, não nas contribuições de interesse de categorias profissionais, porque isso aí não mudou, tampouco. Na contribuição de iluminação pública vai haver uma pequena ampliação da competência municipal, depois a gente pode tratar, porque eu estou apenas aqui na parte geral, e as contribuições sociais previdenciárias também não há uma mudança, exceto PIS e a COFINS, que elas vão deixar de existir, né, juntamente com o PIS, para
criar justamente essa nova contribuição que é a CBS. Então, se não há alteração em contribuições de melhoria, em taxas, em empréstimo compulsório, há uma alteração pontual nas contribuições especiais, a alteração substancial vai ocorrer nos impostos, né? E aí, tomando por base exatamente essas 3 bases tributáveis que você mencionou, a reforma ela se concentra essencialmente na base tributável consumo, né? A tributação sobre a renda, ela fica para um segundo momento. Realmente havia uma expectativa muito grande por parte da sociedade de que a primeira base tributável a ser corrigida fosse a renda, né? E aí nós temos aí tanto o imposto de renda quanto a contribuição social sobre o lucro líquido. Ela fica para um segundo momento. Inclusive, isso está no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, da seguinte forma, né? Nas disposições constitucionais transitórias, está dito que, claro, é uma norma meramente programática, mas está dito que 180 dias após a promulgação desta emenda, o governo federal encaminhará a proposta de alteração da tributação sobre a renda. E aí sim, nós veremos como fica, né? Há um clamor muito grande para que sejam ampliadas aquelas bases, né? Seja de isenção, porque hoje você ganha menos. Teve até uma alteração recente, né? Mas ainda bastante tímida, né? Mas pouco mais de R$2.000, você já sai aí da faixa de isenção, já inicia naquela alíquota mínima de 7,5%. E também você, com pouco mais de R$5.000, não sei como é que ficou essa alteração, era menos de 5.000, você já está na faixa de 27,5%, que é a faixa máxima. E hoje a gente sabe, claro, quem ganha hoje R$5.000 para um país onde tem boa parte da população que ganha menos de salário mínimo ou um salário mínimo, é um salário diferenciado, mas afeta substancialmente a classe média. Afinal de contas, você tem aí, né, uma série de despesas que hoje não é permitida a dedução, como despesas com educação, que encontram um determinado limite, né, e uma série de outras despesas. E a gente sabe que muitas vezes quem ganha uma renda neste valor aí tem uma série de dificuldades, então é necessário que haja essa correção. Essa correção ela não ocorreu neste primeiro momento, ela fica para um segundo momento e vamos aí ficar na expectativa do que está por vir, né? Agora, entrando a tributação sobre o patrimônio, ela sofre pequenas alterações, mas muito pontuais mesmo. Depois a gente pode comentar aqui. IPTU, né? O ITBI até falava com o Felipe, né? Nada muda. O IPVA vai sofrer algumas alterações, né? Permitindo agora a tributação de aeronaves, né? Permitindo a tributação de embarcações. Tem algumas hipóteses de isenção. O ITCMD corrige, né, algumas distorções. O TR também nada mudou. E aí, na tributação sobre o consumo, aí sim a gente tem uma alteração substancial. A ideia inicial do governo era criar um imposto único sobre o consumo, né? Um tributo único sobre o consumo. Um imposto sobre o valor agregado, né? No modelo do IVA europeu. E aí, diante da resistência por parte dos estados e dos municípios, foi criado um modelo de um IVA dual. Nós temos 2 IVAs, no caso, 2 tributos, né? Mas com a mesma base de cálculo, com as mesmas características, porém, com a denominação de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência da União, passa a ser agora o artigo 195, inciso 5º, da Constituição. Então, entra lá no capítulo das contribuições e essa CBS ela vai substituir 3 tributos da União. O PIS, a COFINS, que são 2 contribuições, né? E o IPI, né? O Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, esses 3 tributos vão deixar de existir e, em substituição, surge a CBS. E, em relação aos estados e os municípios, o que é que muda? Os municípios, eles perdem a competência tributária do ISS, porque o ISS vai deixar de existir, o Imposto sobre Serviços, e aí é a grande queixa dos municípios, né? Porque eles perdem um tributo, principalmente os municípios mais estruturados, as capitais, os municípios de grande porte, eles perdem um tributo que tem uma participação na arrecadação das receitas próprias extremamente grande, né? Os municípios menores, eu até compreendo. Você tem hoje 5.570 municípios. E é verdade, né? Talvez 5.300 sequer arrecadem o ISS. Então, mas os municípios mais estruturados, eles não apenas arrecadam, como a participação deste tributo nas receitas próprias chega a ser 3, em alguns casos, 4 vezes maior do que
o próprio IPTU. Aqui em Aracaju, por exemplo, né, na realidade do município de Aracaju, a arrecadação do ISS é infinitamente maior à do IPTU, que já representa uma arrecadação significativa, né? Aqui, sobretudo, com as alterações que foram feitas recentemente na base de cálculo. Então, é uma perda muito grande, né? Os estados, o ICMS também vai deixar de existir, e é exatamente em substituição a esses dois tributos sobre o consumo, né, um municipal e um estadual, que surge a chamada IBS, que é agora o artigo 156A da Constituição, um imposto sobre bens e serviços, né, essa a definição desta sigla, e aí de competência compartilhada entre municípios e estados. E aí é o grande desafio. Né? Por quê? Porque a PEC, ela prevê a criação de um conselho federativo. Hoje eu discutia numa comissão técnica que foi instituída no âmbito da Frente Nacional de Prefeitos, exatamente como é que se dá, né? Quais são os poderes desse Conselho Federativo? Seria um outro poder agora, um superpoder, né? Enfim, que representaria aí 5.570 municípios e mais os 26 estados da Federação e o Distrito Federal. Ou seja, é realmente um grande desafio. Não, quem disser, né, que tem resposta, como é que vai se dar a fiscalização, né? Quem é que vai fiscalizar? Estava me perguntando isso aqui agora. Pois é. Como vai ficar essa fiscalização? Parte de um único órgão? Sim. Enquanto você tinha 5.300 e poucos municípios, cada um fiscalizando o seu? Pois é, Juliana, exatamente. É um grande desafio, né? Não é fácil. A gente tem tentado aí apresentar soluções alternativas, né, que preservem a autonomia dos municípios, né, que essa autonomia não fique... De certa forma, você já perde a competência tributária, mas que pelo menos seja compatibilizado. Isso é uma dificuldade gigantesca, né? O grande desafio é você definir como é que vai se dar aí as atribuições, não apenas de fiscalização, né, mas de cobrança, né, de arrecadação. Quem que vai arrecadar? Uma ação. Doutor Felipe aí, que é talvez um dos maiores tributaristas aqui do nosso estado, e ingressa com uma ação judicial para discutir o IBS. Quem que vai contestar? O IBS, no caso ali, agora há uma alteração, né? Essa é uma das principais características aí da PEC, uma tentativa de você alterar da origem para o destino. Mas digamos Sim. que a prestação de serviços ocorreu aqui no município de Aracaju. Pois bem, ficaria aí o município de Aracaju e o estado de Sergipe com essa competência compartilhada. Mas quem queria contestar, né? Se eventualmente esse serviço foi prestado em mais de um município. Ou seja, é uma grande dúvida, né? E do outro lado, numa eventual ação de execução fiscal, se o contribuinte não pagou, quem que vai propor a ação? Será uma execução fiscal compartilhada, né, entre municípios e estados, né? A questão dos honorários, como é que vai ser dividido? Então, uma série de dúvidas que hoje a PEC não responde. Por quê? Porque ela delega à lei complementar a regulamentação de todas essas matérias. Então, hoje, nós temos muito mais incertezas do que certeza a respeito do futuro, né, do que será. E quando se pergunta, por exemplo, mas em termos de arrecadação, vai aumentar a arrecadação, vai reduzir, os municípios vão arrecadar mais, vão arrecadar menos, de uma forma geral, o bolo da arrecadação tributária? Olha, não tem como saber, até porque a definição da alíquota do IBS também fica para a lei complementar. A depender do percentual que for fixado nessa alíquota, é possível que haja uma redução da arrecadação total, da carga tributária total, mas é possível também que haja uma exasperação nesta carga tributária, né? Hoje se fala, o governo, pelo menos a pretensão do governo, é manter a carga tributária atual. Né? Manter a carga tributária atual e se fala numa alíquota efetiva aí de em torno de 25%, já abrangendo o IBS e a CBS. Sim. Mas não se sabe. Por quê? Porque diversos segmentos, diversos setores, eles pretendem, portanto, uma desoneração. O setor, a área de saúde, por exemplo, que hoje está submetido a uma alíquota de 5%, porque hoje de 2% a 5%, né, pode ser até inferior. Hoje o ISS tem uma alíquota mínima e uma alíquota máxima fixada em lei complementar entre 2% e 5%. E aí, se vier, né, essa alteração, o setor de serviços passa a ser tributado com uma alíquota de 25%. Então, alguns setores já falaram, olha, isso é inviável. O setor de saúde, por exemplo, pretende, né, ficar de fora, educação. Uns já conseguiram que essa regulamentação fosse feita, um regime de tributação específico, isso já está previsto. O setor de transporte, por exemplo, é um deles, na lei complementar. Outros já conseguiram uma redução de 60% atualmente.
Então, tudo vai depender, né, primeiro, da alíquota a ser definida, e vai haver uma alíquota referência, fixada pelo Congresso Nacional. Os estados e os municípios poderão seguir ou não, mas isso já está garantido, que os estados e municípios terão independência e autonomia da fixação da sua própria alíquota, mas ainda não se sabe, né? Somente quando vier a lei complementar e quando estiverem bem delimitadas as hipóteses de exclusão, né, do regime de tributação, de isenção, de imunidade, enfim, é que a gente vai ter certeza se houve ou não um incremento, uma redução da carga tributária. Mas se pretende manter a carga tributária atual, é óbvio que, se você deixa de fora alguns segmentos, vai ter que os outros setores vão ter que poder sustentar essa alteração. Então, é possível que a gente extrapole aí esses 25%, alguns já falam em 28%, mais pessimistas falam em 30%, mas é algo que somente quando for instituído o tributo é que a gente vai poder efetivamente afirmar. Né? Entendi. Eu vi uma reportagem do presidente do Senado falando, o Zum 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 estava em 25% ontem, se eu não me engano. E na entrevista ele falava o seguinte, alguns setores vão pagar essa conta e a gente precisa colocar essa reforma para frente. A gente sabe que a reforma tinha que sair, isso é fato. E ele falou que até outubro essa reforma será aprovada. Ou seja, a gente tem muita temática para discutir aqui. E uma delas é esse impacto da alíquota. Eu estou aqui com um estudo tributário do meu setor contábil, onde foi feito um estudo tributário do lucro presumido com impostos daqui, do município de Aracaju. E aí eu vou dar um detalhe aqui para vocês, tá? A carga tributária atual, doutor Ramon e doutor Felipe, desse estudo foi de 13,84%. Com a CBS e o IBS de 25%, isso sai para 27,75%, o aumento. Tá? Mais que eu dou. Ou seja, imagine, o serviço contábil arcar com esse custo todo. A gente não tem como repassar isso para o consumidor final, né? O que paga a conta, digamos assim. Eu não tenho como repassar isso para os meus honorários. E o que é que isso me preocupa? Se a gente não conseguir nada, pleitear, né, no Senado, alguma coisa mais viável para o nosso setor, o que isso me preocupa? Como é que eu posso falar? A informalidade vai acontecer. A gente vai sonegação. ver a sonegação, justamente. A gente vai ver muito isso. Além disso, eu acho que isso vai gerar muito desemprego. Porque se você tem uma carga tributária, a gente já está num patamar insustentável. Os empresários, hoje em dia, carregam uma carga tributária muito grande nas costas. E aí você vem com uma carga tributária maior, isso é insustentável. Aproveitando, só para complementar o seu raciocínio, antes de passar a palavra, a gente estava até mencionando sobre isso. E a pergunta que se põe além, né, de abordar esses dados, é se a manutenção do ISS fixo, lá do Decreto-Lei 406/68, seria uma possível solução. Me parece que alguns municípios defendem essa ideia da manutenção do ISS fixo, que é aquela história dos serviços uniprofissionais, de natureza intelectual, artística. Nesse estudo tem ISS fixo? Seria uma solução? Também, assim... esse tema, e agradeço aí a participação, né, do doutor Felipe, perfeito, Juliana. O que acontece? O setor de serviços é quem vai pagar essa conta. Isso não tem a dúvida, né? Isso não tem a dúvida. A grande dificuldade na implementação, né, e na aprovação desta PEC era convencer o setor de serviços, né, de que essa proposta seria viável. Porque o raciocínio é muito simples. Hoje, o setor de serviços, como eu disse, né, está sujeito a uma alíquota mínima de 2% a 5%, e na melhor das hipóteses, essa alíquota aí vai para 25%. Na melhor das hipóteses, que é a estimativa do governo. Ora, se sua alíquota hoje é de 5%, você multiplica por 5%. Isso para quem já está na alíquota máxima, né? Se você está com uma alíquota ali de 2%, então essa ampliação aí é infinitamente maior ainda. Ou seja, é algo que, do ponto de vista lógico, é insustentável para você conseguir sobreviver dentro dessa sistemática, né? A solução, talvez, né, e essa questão que o Dr. Felipe ele trouxe, é extremamente relevante, porque eu particularmente entendo que as sociedades uniprofissionais, né,
esse, não diria um benefício, né? Essa prerrogativa que está assegurada, né, em um decreto-lei lá de 68, 68. né, ela deve ser mantida. Aliás, a OAB, eu integro o conselho, a Comissão de Estudos Tributários do Conselho Federal da OAB, e foi encaminhado recentemente ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, este parecer, onde a OAB ela sustenta, é subscrito pela professora Isabel Derzi, né, que é a presidente hoje da comissão, onde a OAB sustenta exatamente isso, né, que em se tratando de um serviço, né, específico, né, sociedades uniprofissionais, deve ser garantido esse tratamento tributário diferenciado. E aí abrangeria não apenas a OAB, mas todas aquelas sociedades uniprofissionais, entre elas contadores, né, médicos, enfim. Por quê? Pela singularidade deste serviço, né? Nós não podemos ser equiparados a uma sociedade empresária, né? Há uma série de especificidades que já foram objeto, né, de enfrentamento. O município de Aracaju até tentou afastar, né, aqui, como todos os outros, esse regime tributário diferenciado, e houve o reconhecimento por parte, né, dos tribunais superiores de que há, sim, o direito a esse tratamento diferenciado. Então, eu acho que até para evitar uma judicialização ou algo do tipo, a ideia, a conclusão e a sugestão do parecer da OAB é que haja um tratamento tributário diferenciado a ser regulamentado em lei complementar. Então, essa talvez seja a saída para essas sociedades uniprofissionais que teriam aí um aumento expressivo em relação à tributação sobre, não agora o ISS, mas o IBS, que seria o tributo incidente sobre o consumo. Uhum. Agora, é bom lembrar que apenas seriam afetadas aquelas sociedades que não estejam no Simples Nacional, porque o Simples Nacional ele permanece, né? Então, seriam apenas aquelas sociedades que têm um faturamento hoje acima de 4.800.000 anual, né? Isso. Aí ficariam de fora, mas ainda assim, eu acho que é um tema extremamente, uma pauta relevante, porque o tema é preocupante, é desafiador, o setor de serviços realmente vai pagar a conta, né, desta reforma tributária. E eu não sou contra uma reforma tributária, eu apenas acho que é preciso respeitar, né, as competências tributárias. O grande desafio agora é esse, né, a criação de um tributo com competência conjunta, né, como é que vai ficar essa situação. Mas a ideia balizadora da reforma tributária, pautada na simplificação de tributos, né, na unificação da legislação tributária, tudo isso é válido. Uma padronização de alíquotas, o cálculo do tributo, que agora passa a ser feito por fora, é fundamental até para dar uma transparência maior. Hoje você já sabe efetivamente se você está consumindo um determinado produto, um bem, ou seja material ou imaterial, um serviço, acaba aquela discussão, né? O que é serviço? Aliás, Felipe, eu fico triste porque recentemente concluí a minha tese de doutorado, onde eu trabalho sobre a ideia de um conceito constitucional, né, de serviço, para tentar resolver essa discussão que existe atualmente. E, acaso seja aprovada a PEC, eu acho que não vai ter nem... ou seja, eu teria escrito sobre algo que simplesmente deixou de existir. Nem tanto, porque essa PEC não vai ser... acaso aprovado, o ISS ele não some automaticamente, vai existir, claro, um período de transição, onde continuaremos aí recolhendo ISS e o IBS, né? Então, ainda teria aí uma sobrevida de alguns anos, mas é realmente uma situação em que vai acabar com essa discussão. O que é serviço, né? Serviço é toda a circulação de bem imaterial. Então, hoje, pouco importa, né? Toda a circulação de bem material ou imaterial não gera mais tributos distintos, vai ser um único tributo. Então, isso eu acho que é um grande avanço também, né? A não cumulatividade plena, pelo menos é o que se espera, é como está no texto da PEC, porque a gente fica sempre com o pé atrás em relação ao PIS e COFINS, quando teve a tentativa de tornar este tributo um tributo não cumulativo. Na prática, como houve um cerceamento em relação a determinados creditamentos, eu fico com receio de que essa não cumulatividade plena também não seja
é aplicada, né? A União, naquela sanha arrecadatória, às vezes ela faz isso, muito mais para manter aí os níveis de arrecadação, cria determinadas restrições para o creditamento. Então, isso não pode acontecer. Eu espero, né, que seja uma não cumulatividade plena. A tributação do destino, isso corrige uma distorção. A tributação sempre foi concentrada, claro, prioritariamente na origem. Nós temos aí, quando ocorrem operações interestaduais, né, um certo compartilhamento, mas agora a tributação passa a ser efetivamente no destino, e aí eu acho que é a forma mais correta, porque o tributo vai ficar no estado onde está sendo consumido ali o serviço, né? Sobretudo com a mudança, né, na dinâmica das relações sociais. Hoje, quando você compra, por exemplo, pela internet, você que está consumindo aqui em Aracaju, você está recolhendo o ICMS para um outro estado, né, onde tem ali um mero depósito, onde está sendo comercializado aquele produto. Há uma queixa muito grande por parte dos estados produtores, mas isso é algo que vai haver um fundo de compensação, não apenas para essas situações, mas também para os incentivos fiscais que acaba, né? Acho que são mantidos aí os benefícios, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, haverá um fundo de compensação para compensar esses incentivos que já existem, né, por prazo certo que foram concedidos. De uma forma geral, eu acho que essa PEC ela promove uma racionalização do sistema. Agora, eu particularmente entendo que tudo isso era possível sem a necessidade de você alterar o sistema constitucional. Você poderia fazer uma reforma infraconstitucional, não geraria essa série de incertezas, né, de insegurança jurídica, preservando as competências tributárias, mas atenta, sobretudo, e respeitando o Pacto Federativo. Por quê? Porque a grande crítica que se faz a esta PEC é exatamente a frontal violação ao Pacto Federativo, retirando competência tributária dos estados e dos municípios. Ela, de certa forma, não corrige, muita gente, e eu acho que a sociedade talvez espere que com a PEC, né, com a reforma tributária, haja uma redução da carga tributária total. Isso não vai haver. Não vai. Isso é interessante, né, deixar claro. A tributação sobre o consumo, que hoje gera uma regressividade tributária, porque hoje, se uma pessoa ganha R$100 mil e compra um produto, somente a título de exemplo, uma camisa que custa R$100, uma pessoa que ganha R$1.000 e compra essa mesma camisa, o que ganha R$1.000, ele está comprometendo 10% ali do seu patrimônio, né, da sua renda, melhor dizendo, com aquela camisa, e proporcionalmente também, aí se você calcula, por exemplo, 17%, ela estaria comprometendo substancialmente a sua renda com o consumo, né? Então, eu acho que uma reforma tributária verdadeira teria que promover uma alteração também na tributação sobre a renda, na tributação sobre o patrimônio, equalizando, né, as bases tributáveis. Se você compara o Brasil hoje com a OCDE, os demais países da OCDE, nós tributamos muito acima da média a tributação sobre o consumo. Estamos acompanhados ali por países que talvez não seja muito referência, interessante, né? São países que você não vê bons indicadores sociais, né? Porque países que tributam excessivamente sobre o consumo, você promove aí uma distorção, uma desigualdade social muito grande, né? E em relação à tributação sobre o patrimônio e a renda, ainda estamos abaixo da média, né? Era necessário, na minha ótica, equalizar, isso não acontece. E, sobretudo, o comprometimento do setor de serviços, né? Fica extremamente comprometido, além de gerar uma insegurança jurídica muito grande. Afinal de contas, como eu disse aqui, hoje nós temos muito mais incertezas, porque tudo ficou delegado, né, para a lei complementar. Eu tenho uma pergunta que eu estou aqui já desde ontem pensando, que eu queria fazer a você, Ramon, com sua experiência como procurador do município. A gente tem uma orientação do Supremo, só para contextualizar, lá em 2013 passou a entender que o ITCMD pode sim ser progressivo. E aí a reforma vem e passa a determinar que obrigatoriamente será progressivo. E aí, ontem, ministrando aula sobre ITBI, ao analisar aquela situação da súmula 656 do STF, que fala que é inconstitucional o estabelecimento de alíquotas progressivas para o ITBI. E aí, diante desse cenário, a pergunta que se põe é: não teria a reforma tributária perdido a oportunidade de
positivar no texto constitucional ou infraconstitucional a obrigatoriedade da progressividade para fins de ITBI, e aí se fala que a súmula 656 já perdeu o objeto, deveria ser cancelada, mas não teria sido perdida essa oportunidade de estabelecer a progressividade também para o ITBI, assim como fez para o ITCMD? Perfeito, né? Sem dúvida, Felipe. Você observou bem, né? A PEC 45, antes da PEC 45, nós só tínhamos 3 impostos progressivos na Constituição, né? Que era o imposto de renda, que possui ali uma progressividade obrigatória, né? O ITR, também de progressividade obrigatória, e o IPTU, que possui 2 progressividades, uma progressividade fiscal, que é aquela introduzida pela emenda constitucional número 39, né, de 2000, e a progressividade extrafiscal que sempre existiu. Então, tínhamos 3 impostos progressivos, e quando havia uma tentativa de instituir um imposto progressivo em relação a outros tributos, a questão chegava até o Supremo Tribunal Federal. Né? Não pode e tal. Eu, inclusive, tive a oportunidade, durante a graduação, o doutorado, melhor dizendo, né, com o professor Edivaldo Brito, de escrever um artigo, eu posso até disponibilizar, onde eu já defendia ali, isso com base na teoria de um doutrinador alemão, né, Fritz Neumark, tem uma obra, Teoria de la Imposición, claro, eu tive acesso à obra em espanhol, ele já defendia a possibilidade de progressividade, né, como um princípio a ser necessariamente aplicável, né, a todos os tributos, né, como uma forma de realização da justiça fiscal, né? E com base nisso já sustentava a existência. Hoje, o texto constitucional, como ele torna obrigatória agora a progressividade em relação ao ITCMD, em razão do valor da transmissão ou da doação. E por que não também em relação ao ITBI? Aí você fica com um sistema extremamente incoerente e contraditório. Porque se você transmite a propriedade, né, por ato gratuito, esse tributo é progressivo. Mas se você transmite a propriedade por um ato oneroso, um contrato de compra e venda, por exemplo, aí você não vai poder fazer de forma progressiva. Veja, isso gera uma distorção, né? Não permite, portanto, uma coerência aí no sistema, por isso é que eu acho extremamente válido. Aliás, essa é uma proposta interessante de ser encaminhada ao Senado Federal, afinal de contas a matéria será lá discutida. Eu não sei se uma progressividade talvez obrigatória para o ITCMD, ainda que facultativa, né? Mas que mantivesse a mesma regra, tanto para o ITCMD quanto para o ITBI. Seja uma progressividade facultativa ou obrigatória, mas que permitisse, portanto, acabando com essas discussões aí intermináveis em torno do tema e promovendo uma harmonização. Afinal de contas, esse é um dos principais pilares da PEC, né, da uma harmonização do sistema. E aí unificaria o entendimento acerca da tributação sobre a propriedade no que diz respeito à sua transmissão. Transmissão por ato oneroso, gratuito, causa mortes ou intervivos, geraria, portanto, uma tributação parecida, né? Até o próprio antecedente histórico, né? Historicamente, esses 2 impostos já foram, né, unificados na competência dos estados, né? Até uma razão histórica, uma interpretação histórica, né? E a jurisprudência, alguns procuradores de município defendem que, independente de reforma, a súmula 656 já estaria superada em razão daquele entendimento que passou a permitir a progressividade para o ITCMD. Então, é uma observação que eu não vi ser mencionada na reforma, mas, como você me falou, gera uma aparente distorção, né, de tratamento de impostos co-irmãos, digamos assim, né? Perfeito. Eu refletindo aqui, talvez, tentando entender, né, o porquê dessa incoerência, talvez quem ficou responsável pela elaboração procurou trazer os entendimentos, né, do Supremo Tribunal Federal para trazer para o texto agora para que não haja, porque se a ideia é acabar com litígios, discussões judiciais, bom, em tudo aquilo que o STF já decidiu, vamos tentar incorporar no texto da emenda para que essa matéria agora seja. Talvez esse tenha sido o motivo. Como já houve o entendimento firmado pelo STF em relação ao ITCMD, incorporado no texto, mas deixaram de fora o ITBI. E aí, ao meu ver, isso termina enfraquecendo a tese de que o ITBI pode ser progressivo. Por quê? Porque aí o argumento pode ser o seguinte: olha, quando o legislador quis, o fez expressamente em relação ao ITCMD e não fez em relação ao ITBI. Então, ao meu ver, ela termina, nesse aspecto, sendo prejudicial.
Confirmando a 656. Exatamente. Termina fortalecendo a tese no sentido de que não poderia haver essa progressividade. Então, acho que o momento é de corrigir essa distorção aí em relação ao ITBI, né? Aplicando o entendimento análogo que hoje é feito em relação ao ITCMD. Né? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, fugindo aí dessa temática que vocês entraram. Eu sou a favor da reforma tributária. Só me preocupo com essa questão da manutenção da carga tributária para o setor de serviços, que eu acho que a gente já foi muito prejudicado, principalmente na época do Covid. Os mais prejudicados foram os setores de serviço. Então, agora a gente está no momento soerguendo o nosso setor e aí vem essa pancada da reforma tributária. Mas, enfim, vamos torcer que seja mantida a nossa carga tributária do setor de serviços. E eu quero fazer uma pergunta para vocês em relação à cobrança no destino, do imposto na cobrança do destino, tá? Vocês acham que coloca, enfim, a guerra fiscal que acontece entre estados e municípios? De certa forma, você corrige uma distorção. Eu acho que o fato de haver hoje uma atração, né, para aquelas indústrias, quando a tributação ela ocorria na origem, ela, de certa forma, deixa de existir. Né? Mas aí eu acho que serão criados mecanismos, não consigo vislumbrar uma forma, né, de você permanecer com esse tipo de situação, porque, de certa forma, você agora pode ter aí uma guerra fiscal também no destino. Vamos imaginar, por exemplo, um determinado prestador de serviços, onde, sei lá, uma empresa de telemarketing, aí, de um call center, né? Onde o ISS vai incidir no local da efetiva prestação de serviço, então isso pode atrair também, como já existe hoje, né? Agora, em menor proporção do que já acontece em relação à sistemática atual. Em relação ao que acontecia com o ICMS, eu acho que, de certa forma, isso vai acabar e vai desestimular, né, essa guerra fiscal, porque a tributação vai acontecer. Mas alguns setores de serviços, a tributação já era no destino, né? Então, isso vai permanecer, de certa forma, não nessa proporção, né? Quando a gente vê com relação a indústrias, mas eu acho que ainda persistirá em uma gradação menor, mas faz parte, né, do jogo aí, não haverá, portanto, uma diferenciação muito grande, mas cada município vai poder estipular a sua alíquota na composição do IBS. Não sei, tudo vai depender aí de como fique a definição em lei complementar. Eu acho que numa proporção infinitamente menor haverá uma certa competitividade, mas não nos patamares atuais. Né? Eu comecei, talvez seja uma viagem minha, aí vocês opinem o que eu vou falar. Sobre essa cobrança no destino, me preocupa o seguinte: os locais que tiverem uma estrutura melhor para atender uma indústria grande, por exemplo, eles vão ser beneficiados. Sim. Então, um município pequeno, um estado pequeno, nós, Sergipe, Aracaju, será que a gente tem estrutura para uma indústria? E aí, como é que a gente fica? Será que isso não vai causar um desemprego para o nosso estado? Será que a gente não vai ser não beneficiado com algo? Isso é uma preocupação minha. Talvez eu viajei um bocado. Não, a sua análise está correta, né? Do ponto de vista da arrecadação tributária, não é mais nenhum atrativo para o estado você manter aí indústrias. Muito pelo contrário, né? Porque hoje a tributação vai ocorrer no destino, como você bem pontuou. E aí eles vão optar, está correta a sua análise, né? Que a gente não tem como exercer um juízo de futurologia, mas naturalmente eu penso como você. Se eventualmente hoje não existe mais um tratamento diferenciado, né, para um ou outro estado da federação, você vai procurar aquele estado que tenha uma infraestrutura, que tenha uma mão de obra, que tenha uma possibilidade de acesso aí das mercadorias ou dos portos com uma maior facilidade, né? Ou seja, naturalmente eu acho que as indústrias vão se concentrar, como já existe atualmente, nesses centros que oferecem melhores condições, né? Em termos de mão de obra, infraestrutura. E aí, se na perspectiva da arrecadação isso não vai interferir, porque a tributação é do destino, isso vai gerar uma distorção em relação ao emprego. E de modo que é possível que aqueles estados, né, onde não tenha tantos atrativos de infraestrutura e de mão de obra, fiquem aí com esse déficit, né,
de emprego em relação a esses segmentos industriais que realmente dificilmente vão se sentir atraídas para estados que não ofereçam as mesmas condições que os grandes centros, sul, sudeste, enfim. É uma preocupação que nós temos que ter, mas aí os experts aí, do governo federal certamente vão ter alguma solução, alguma compensação para esse tipo de situação. Isso tende a concentrar cada vez mais, né, as indústrias nestes grandes centros, né? Haverá de certa forma, um desequilíbrio, né, na contramão, né, do que vinha sendo feito com esses benefícios. Mas nós temos que conviver, né? Eu confesso que nunca estudei a fundo essa temática dos benefícios fiscais, mas hoje sustenta, né? Porque o IVA é um modelo europeu e lá não se fala, né, em modelo de IVA na coexistência, né, de benefícios fiscais com o modelo de imposto sobre valor agregado. E aí se reproduziu isso aqui no Brasil. Há quem diga que é perfeitamente possível você compatibilizar, porque a realidade do Brasil é completamente diferente da realidade destes países europeus. Então a gente não pode importar acriticamente este modelo. É possível pensar em uma solução alternativa? Sim. Então eu acho que é possível, né? Mas a proposta da PEC é realmente acabar com esses incentivos fiscais e esses benefícios fiscais. O nosso país é um país de dimensão continental, né? Distorções muito grandes. Então, você implementar um modelo deste realmente pode gerar algumas distorções e a solução encontrada pelo governo foi a criação de fundos para que possa compensar a perda desses benefícios até então existentes, né? Se é o melhor modelo ou não, o futuro dirá, né? Mas é como está na PEC 45. Meu amigo doutor Ramon, Juliana, me pergunta fazer uma última pergunta, que eu estou vendo que o avançado da hora já está batendo ali. A pergunta que se faz é simples e direta. O senhor mencionou que a contribuição para o custeio do sistema de iluminação pública sofrerá uma pequena alteração. Qual seria essa pequena alteração da COSIP, né? Ou CIP, enfim? A COSIP, ou CIP, Contribuição de Iluminação Pública, ela foi instituída justamente naquela tentativa dos municípios. Inicialmente tentou instituir a taxa de iluminação pública, o Supremo reconheceu a sua inconstitucionalidade e a saída que se encontrou foi acrescentar aquele artigo 149-A do texto constitucional para que permitisse que os municípios pudessem cobrar um serviço para o custeio do serviço de iluminação pública. E a PEC número 45, esta proposta que foi aprovada, ela permite a cobrança da COSIP não apenas para o custeio, mas também para a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública. E aqui, na verdade, incorpora no texto constitucional um entendimento que já havia sido consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Já havia o entendimento supremo, talvez na linha, quando eu fiz aquela reflexão, em vários momentos, o texto... uma importação da jurisprudência. Ela traz aí, exatamente, uma importação da jurisprudência do Supremo e é válido, até para você acabar com o litígio. Pô, o Supremo já decidiu, vamos incorporar aqui no texto da Constituição, porque a gente vai estar batendo sobre isso, né? E se me permite, já que a gente falou aqui de TCMD, né, de contribuição de iluminação pública, ainda em relação à tributação sobre o patrimônio, eu queria destacar aqui uma pequena alteração em relação ao IPTU, porque agora, de acordo com o texto constitucional, o Poder Executivo vai poder alterar a base de cálculo do IPTU através de um decreto, né? Sem a necessidade, portanto, de lei. Claro que a lei tem que autorizar isso para cada município. E tivemos também algumas alterações no IPVA, né? Ela passa a ter a possibilidade de alíquota diferenciada em relação do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental que aquele veículo possa produzir, mas a principal novidade é que ele passa a incidir não apenas sobre veículos automotores terrestres, mas também aquáticos e aéreos. Excetuados, é claro, ficam de fora aeronaves agrícolas, né, embarcações que sejam utilizadas para prestação de serviços de transporte, né, tratores e máquinas agrícolas, enfim, algumas situações aí que ficam excepcionadas. E para finalizar, essa PEC também cria um imposto seletivo da União. Aqui é o grande ponto, né, de talvez, quando me perguntam, poxa, mas essa PEC é boa? Aí eu pergunto, boa para quem? Para quem? Por quê? Para os municípios ela é péssima, né? Para os estados ela é ruim. Agora, para a União é uma maravilha. Por quê? Veja, você permanece com a competência tributária, porque no lugar do PIS, da COFINS e do
e do IPI, você tem uma CBS, né, que vai substituir. E, além disso, você passa agora a ter a possibilidade de cobrança de um imposto seletivo sobre aqueles produtos que sejam prejudiciais ou nocivos à saúde e ao meio ambiente, e sabe-se lá como é que vai vir este tributo, né? Ou seja, vai ser talvez aqui o ponto aí de equilíbrio, e isso é que tem sustentado e estimulado essa reforma por parte da União. Hoje, cigarros, bebidas, por exemplo, vão ser tributados a partir de um imposto seletivo por parte da União, com alíquotas que sabe-se lá, né, quais são esses percentuais. E, obviamente, que alguns itens, como os produtos que integram a cesta básica, eles vão ser, obviamente, desonerados, mas, em contrapartida, a União vai ter a possibilidade de cobrança desse tributo. Lembrando que, uma vez promulgada a PEC, ela não vai ser... a substituição desse tributo não vai ocorrer de forma imediata, haverá uma substituição gradativa, a substituição plena de todos esses tributos somente vai ocorrer 10 anos depois, né? Em 2033, né? Que efetivamente serão extintos, né? PIS, a COFINS, o IPI, ISS e ICMS. No lugar desses tributos surgirão aí uma IBS, uma CBS, de competência da União, e imposto seletivo. Um imposto seletivo. E ainda se fala numa contribuição estadual que veio de última hora, né? Que muitos acreditam que não vai passar no Senado e muitas vezes é esquecida, né? Contribuição para produtos primários, mas não vamos entrar nesse mérito. A discussão no Senado realmente está bastante intensa, não apenas os estados, os municípios também já falam em criação de uma outra contribuição, além da contribuição de iluminação pública, com essa ampliação, para que possa compensar aí as perdas que tiveram. Ou seja, cada um tentando correndo barganhar, atrás do seu. E vamos ver aí o que é que vai dar. Talvez tenhamos aí uma quantidade ainda maior e um sistema ainda mais complexo, né? E os litígios seguirão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem quantas horas um contador gasta para apurar um imposto no Brasil? Por ano? Ai, agora você me pegou, sou Felipe. Eu já vi esse cálculo. Eu não sei exatamente. Próximo de 2.000 horas, né? Um negócio assim. 1.500 horas. 1.500 horas. Mas a ideia, né, da reforma é exatamente isso: reduzir a complexidade do sistema. Devido à simplificação, né? Esse é o benefício que eu vejo com bons olhos. Porque a tal da justiça tributária, eu não sei se ela, de fato, ela está ali, não. Mas essa simplificação, sim, isso eu vejo com bons olhos. E talvez, não sei, falam muito da segurança jurídica que vai trazer devido à simplificação, mas eu não sei se ela vai trazer essa segurança jurídica que pregam tanto, porque tudo vai depender das leis complementares, não é isso? A ideia original da PEC realmente promove uma simplificação muito grande, tanto seria apenas um IVA. Só que com essas alterações, cada um tentando puxar, aí você já fala em um IVA dual, já fala em um imposto seletivo, você já fala em uma nova contribuição. Isso termina trazendo uma complexidade. Ou seja, o modelo aprovado certamente vai ser muito diferente do modelo que foi concebido inicialmente com a PEC número 45. Agora, eu não tenho dúvida de que, independentemente do que venha a surgir, pelo menos para os contadores, vai ser uma simplificação muito grande. Hoje, por exemplo, uma empresa de plano de saúde, por exemplo, que trabalha com todos os municípios, né, uma abrangência aí nacional, ela tem que compreender aí a legislação de 5.570 municípios, quando agora vai ser uma legislação unificada, né? Quem trabalha, por exemplo, com circulação de mercadorias, você tem que compreender a legislação tributária dos 27 entes da federação. Hoje vai ser uma legislação única, tanto para o IBS quanto para o CBS. Então, em termos de simplificação, eu não tenho dúvida, né? Sim. Mas a grande crítica que eu faço é que poderíamos ter essa simplificação preservadas as competências tributárias. Essa era a proposta da PEC 46, a PEC do Simplifica Já, né? Ou seja, por que não simplificar sem efetivamente afetar competências tributárias, porque aí você gera esse tipo, né, de situação. Mas eu não tenho dúvida, né, de entre o que existia em termos de complexidade, né, e o modelo atual vai ser muito mais simplificado, né? Agora, o desafio é como compatibilizar nesse modelo de gestão compartilhada de um tributo, que eu particularmente não tenho resposta. Eu discuti com vários colegas, procuradores do município, procuradores do estado, e eles até falam, olha, pense no lado bom, pelo menos a gente vai poder agora atuar, né, em qualquer um dos municípios, qualquer estado, vai haver um intercâmbio muito grande, enfim, mas é um desafio gigantesco, né? E a gente vai ter que se reinventar, né?
Eu não sou não faço esse tipo de crítica apenas por ter o receio do novo, né, do que está por vir. É como o Caetano já dizia, né, naquela música Sampa, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho. A gente está acostumado àquilo que é o nosso dia a dia. Eu aguardo, né, o texto final, né, desta PEC, mas na esperança, né, de que possamos ter sempre um avanço, ter uma simplificação, porque, de fato, o nosso sistema tributário é perverso, ele é complexo e ele somente favorece a sonegação fiscal. Um sistema mais simples, um sistema que tem uma facilidade maior na arrecadação, de certa forma vai gerar uma facilidade muito grande, e é isso que a gente espera, né? A doutora Juliana possa dedicar aqui mais horas a esse tipo de debate e não a calcular tributos. A calcular tributos, é verdade. Ok, obrigada pela participação, doutor Ramon. A gente vai ter muita coisa para discutir aqui sobre a reforma tributária. Até outubro tem muitas águas vão rolar, né, doutor Felipe? Ou mais, eu até acredito que não passa ainda esse ano, não. Mas vamos ver, né? Cenas do próximo capítulo. Muito obrigado, Ramon, pela sua presença. Eu agradeço pelo convite. Acredito que, da forma como foi, né, na Câmara dos Deputados, se for esse mesmo rolo compressor aí no Senado, nós teremos aí a possibilidade, e aí, em sendo feito o convite, estarei aqui à disposição para a gente discutir o texto que eventualmente tenha sido aprovado no Senado, aguardando aí, vai voltar para a Câmara, né? Então, temos muito aí. Vem ano eleitoral. Vamos ver. Mas vamos aguardar. Muito obrigado, doutor Felipe, doutora Juliana, e estou à disposição. Agradeço imensamente aí pelo convite e até uma próxima. Obrigada. O próximo episódio será com o professor Felipe Guerra, que a gente vai tratar aqui sobre a reforma tributária ainda. Ele, inclusive, fez um estudo do setor contábil, demonstrando como é a carga atual e como ela se comportará com a reforma tributária. Até o próximo episódio. Obrigada.